Livro Guia de Sobrevivência para o Tempo do Fim. Capítulo 1. De cabeça para baixo. 2 anos atrás, passei alguns dias na cidade de Nova York. Enquanto eu caminhava pelas ruas repletas de gente, era comum que as pessoas me entregassem algumas coisas. A maioria dessas coisas era anúncios de diferentes produtos, mas o segundo tipo de anúncio mais comum eram os panfletos sobre o fim do mundo. Muitos pretensos profetas pareceram estar falando e pensando sobre o que vai acontecer no fim. E ao que parece, vários deles têm colocado seus pensamentos no papel para tentar convencer os demais. Por exemplo, na Times Square, uma mulher me entregou 2 panfletos sobre o fim do mundo e os eventos dos últimos dias. Um deles era sobre o número 666, conhecido como 666. O tal panfleto alega que agora mesmo nosso governo e os de outras nações estão tentando criar uma sociedade sem dinheiro. Para isso, estão fabricando um chip de computador, o qual seria implantado em todos nós. O chip seria a marca da besta. E todos que receberão irão para o inferno. De acordo com o panfleto, é de importância vital compreendermos os detalhes da conspiração. Do contrário, seremos levados a aceitá-la. O segundo panfleto era sobre o que alguns chamam de arrebatamento secreto. Este apresentava a ideia de que logo chegará o dia em que todos o povo de Deus simplesmente desaparecerá da terra. Deus vai raptá-lo e levá-los aos céus. O resto do mundo, entretanto, continuará funcionando como antes. Todavia, um tempo terrível, tribulação terá iniciado logo em seguida, o qual durará 7 anos. Depois disso, Jesus voltará. Da Times Square, fui até a estação central, passando pela rua 42. Ali, alguém me entregou mais um panfleto. Esse alegava que, quando Jesus disse que ninguém conhecia o dia e a hora da sua vinda, em Mateus 24:36, isto era verdade apenas até o ano de 1988. Nessa data, Deus teria começado a revelar o tempo exato da vinda de Jesus para os verdadeiros crentes. De acordo com autores, se você quiser estar pronto para esse dia, precisa conhecer o esboço e eventos finais apresentado no folheto. Mas nem precisa ir até Nova York para que me encham de material sobre o cenário dos eventos dos últimos dias e o fim do mundo. Poucas semanas atrás, alguns metros da minha igreja, em Grande Terrace, Califórnia, alguém me entregou um DVD. Cheguei a ver um pouco daquele material, mas não todas, as 4 horas de vídeo. Ali, alguém dizia que o fechamento da Porta da Graça, em preparação para a segunda vinda de Cristo, havia começado em 11 de setembro de 2001, quando terroristas destruíram o World Trade Center em Nova York. No vídeo, o locutor insistia que, para estar preparado para o fim do mundo e ser salvo, eu precisaria saber sobre os eventos ali apresentados em detalhes. Parece que as cenas dos últimos tempos estão mesmo em todas as partes. Outro dia, encontrei no supermercado uma prateleira cheia de livros em promoções. Eram livros sobre os eventos do fim do tempo. O que se deve fazer? É de fato importante saber como o mundo vai acabar? Ou mesmo pensar sobre essas coisas? Por que não vivemos apenas um dia após o outro, sem nos preocuparmos sobre o futuro do mundo? Houve um tempo em que as pessoas simplesmente acreditavam que a história da Terra iria continuar para sempre. Um dos principais teólogos do Novo Testamento do século XX, escrevendo cerca de 80 anos atrás, rotulou de mito
o cenário da volta de Jesus apresentado no Novo Testamento. Ele disse que a escatologia, abre parênteses, palavra que significava o estudo das últimas coisas do fim do mundo, fecha parênteses, no Novo Testamento nunca ocorreu e que hoje sabemos que nunca ocorrerá. Não podemos mais anelar para a volta do Filho do Homem nas nuvens do céu, nem ter esperança de que os fiéis o encontrarão nos ares. É impossível usar a eletricidade e o telégrafo beneficiando-os das descobertas recentes, da medida em que, mesmo tempo, acreditar no mundo de espírito e milagres do Novo Testamento. A escatologia mítica é insustentável pelo simples fato de que parou-se, abre parênteses, vinda, fecha parênteses, de Cristo nunca ocorreu, como era esperado no Novo Testamento. A história não chegou ao seu fim, e como qualquer aluno de escola fundamental sabe que seguirá seu curso. Hoje, porém, nem todos os alunos da escola fundamental estão seguros de que a história seguirá seu curso. Cientistas e líderes políticos estão pensando seriamente na maneira de como o mundo vai acabar. Alguns cientistas sugerem de que o aquecimento global poderá causar o fim da história da humanidade. Outros estão preocupados com a possibilidade de sermos sufocados em um oceano de ar poluído. Cientistas políticos consideram a possibilidade de que venhamos a destruir a vida humana por meio de uma guerra nuclear. De alguma maneira, a ideia de que o mundo vai continuar em sua marcha perene está perdendo a popularidade. Por isso, só pode ser um sinal de que Deus está preparando a Terra para seu grande clímax. As pessoas, naturalmente, também fazem brincadeiras com a ideia do fim do mundo. Desenhos animados zombando de pretensos profetas que carregam a certeza de anunciando a tragédia iminente. Há pouco tempo, assisti um vídeo que fazia galhofas sobre os debates concernentes ao ensino do evolucionismo ou do criacionismo na escola pública. Nesta simulação de debate, cientistas e teólogos discutem se as crianças devem aprender na escola sobre a visão científica ou religiosa no fim do mundo. Os cientistas queriam instruir as crianças no sentido de que o mundo iria acabar devido ao calor do aquecimento global. Os personagens religiosos buscavam alegar os estudantes de que o mundo iria perecer no fogo do Armagedon. Nenhuma das opções era muito atrativa. É possível que, por trás da sátira e da galhofas, existe um método genuíno sobre o que acontecerá algum dia ao mundo. Será que diversos cenários que aparecem nos livros, folhetos, vídeos realmente se originam em algo que esteja arraigado no profundo da mente de um grande número de pessoas? Se assim for, isso acaba levando o dilema sobre qual opiniões devemos escutar. Todas elas parecem ser diferentes e todas defendem ser a opinião correta. Em quem acreditar então? Às vezes parece que o melhor mesmo é esquecer tudo isso. Pessoalmente, sinto certo desconforto com a maioria dos cenários relativos ao fim do mundo. Em primeiro lugar, todos eles parecem dizer que você precisa escolher e entender a ordem dos eventos proposto por eles, se quiser mesmo estar preparado para o fim do mundo. Em outros cenários cristãos, o fim do mundo significa compreender como as tribulações, as pragas, a marca da besta, o surgimento do anticristo, o fechamento da porta da graça e demais eventos se encaixam entre si.
mas a sequência proposta com seus elementos contraditórios não podem estar corretas. Outro problema que tenho com esse cenário é que o senso generalizado de medo e de pressentimento que eles têm em comum. Existe um espírito de constante roer as unhas. E isso se aplica não somente às pessoas seculares, pessimistas que têm preocupações com a poluição e com a guerra nuclear. Muitas pessoas religiosas têm medo do fim, porque veem nela a obra final de um Deus severo e vingativo. Em terceiro lugar, muitos desses cenários tentam estabelecer data e tempo profético com o objetivo de decifrar o futuro e datar o fim dos tempos. Talvez todas essas tarefas de mapear os eventos que levarão ao fim do mundo seja um esforço mal dirigido. Uma vez disso, minha intenção é virar todo esse assunto de cabeça para baixo. Acredito que existem boas notícias sobre o fim do mundo. As demais, embora eu sinta que possamos conhecer o que virá no futuro, minha conclusão é de que a maioria dos cenários do fim dos tempos sobre os quais lemos contém grandes equívocos. A Bíblia nos apresenta a história de Jesus, e essa história inclui não somente o que ele fez enquanto esteve na terra, mas está repleta de promessas sobre o futuro. No próximo capítulo, veremos uma dessas promessas. Ele nos dará a informação mais vital que precisamos para saber sobre o futuro e o fim do mundo. Essa informação afasta o medo e o substitui por felicidade e esperança. Ela desafia a ideia contida na maioria dos gráficos e cenários do fim do mundo, exibidos nas ruas, dos vídeos e de muitas igrejas. Vamos então ao segundo capítulo para vermos essas boas novas?